galera, boa tarde. Estamos aqui para mais um devocional, quase o último do ano, né? Já é dia 29. O ano de 2025, ó, voou, passou muito rápido mesmo. Quem tem essa sensação de que, tipo, parecia que era o Natal do ano passado e pá, já foi o Natal de 2025. Meu Deus, muito rápido mesmo. E o Senhor quer falar conosco nessa tarde. Vou compartilhar aqui o meu devocional com vocês. Deus vai falar comigo, vai falar com vocês. E hoje o tema é a coroa da vida, né? Ontem foi atendendo as necessidades de outros, né? Que é o texto de Êxodo 22, 26, que diz: se tomar a capa de seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Tem um texto que diz que se você for emprestar algo a alguém, empreste como se estivesse dando, para não dar confusão. Então, até antes de emprestar, a gente devia prestar atenção, né, no que está nas escrituras sagradas, para a gente evitar problemas. Mas hoje a gente vai estar lendo Tiago 1, do 1 ao 12, e falando sobre a coroa da vida. E Tiago 1, do 1 ao 12, vai dizer o seguinte: sejam bem-vindos Messias, Maria, Francisco, Gualbert. E se vocês tiverem algum pedido de oração no finalzinho aqui da nossa live, que não vai ser demorada, estarei orando pelas causas de vocês e por nós todos. Então, saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudação. Já começa com a cajadada. As 12 tribos que andam dispersas, presta atenção. Meus irmãos, tende grande gozo quando vos encontrardes em diversas provas, sabendo que a prova de vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, para que sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos em abundância, sem reprovação, e será dada. Porém, peça com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é arrastada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O irmão que é humilde de condição, gloria-se em sua exaltação, mas o que é rico em sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. Porque quando sai o sol com calor abrasador, a erva seca, sua flor cai e sua formosa aparência perece. Assim se murchará também o rico em todos os seus caminhos. Feliz o varão que suporta a tentação, porque quando tiver resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, hoje o texto é a coroa da vida, então a gente vai se ater ao texto de Tiago 1, versículo 12, que diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque dele será a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Li Adianês Rodrigues Espada, 12 anos, que queria se atrasar. Não queria, calma. Li Adianês Rodrigues Espada, 12 anos, não queria se atrasar para uma corrida de 5 quilômetros. Sua ansiedade a fez largar
com um grupo de corredores 15 minutos antes do horário da sua largada, junto aos participantes da meia maratona de 21 quilômetros. Ela entrou passo a passo no ritmo dos outros corredores. No 4º quilômetro, sem a linha de chegada à vista, percebeu que estava numa corrida mais longa e difícil. Em vez de desistir, continuou correndo e completou a corrida de 21 quilômetros em 1885 lugar, entre 2.111 finalistas. Isso sim é perseverar. Enquanto sofria perseguição, muitos dos primeiros cristãos queriam desistir da corrida por Cristo, mas Tiago os encorajou a continuar em frente. Se suportassem pacientemente a provação, Deus lhes daria uma recompensa maior. Tiago 1:4 e 1:12. Primeiro, é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, você será maduro e completo, sem que nada lhes falte. Em segundo lugar, Deus lhes daria a coroa da vida. Vida em Jesus no presente e promessa de estar em sua presença na eternidade. Às vezes a corrida cristã parece não ser aquela para a qual nos inscrevemos, pois ela é mais longa e difícil do que esperávamos. Mas à medida que Deus supre o que precisamos, podemos perseverar e continuar seguindo adiante. Quais são as suas dificuldades? O que fazer para permanecer fiel a Deus ao passar pelas provações? Amém? Então, esse texto ele vem assim nos abrir o entendimento, né, sobre essa reflexão que precisamos ter. Primeiramente, que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E não tem promessa de que tudo seria fácil. Para uns vão ser mais fácil, para outros vão ser mais difícil. O fato é que se a gente perseverar, Deus é maravilhoso, Isa, é isso mesmo. Se a gente perseverar na presença de Deus, se a gente perseverar em sua obra, se a gente perseverar, Ele tem uma promessa, não só aqui nesta vida, como na eternidade, que é a coroa da vida, sobre as nossas vidas. E essa promessa, ainda ontem eu tive o privilégio de estar pregando lá na igreja, e eu falei sobre a gratidão. E eu usei o texto, não vou ler aqui com vocês, mas você pode ler em casa, de Lucas 17, do 11 em diante, que conta a história dos leprosos, os 10 leprosos. Os 10 leprosos clamaram ao Senhor Jesus quando passava, e ele falou assim: vai, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Quando eles obedeceram já em seu coração e tiveram a atitude de ir até o sacerdote, antes que eles chegassem, eles foram limpos e curados da lepra. Porém, somente um voltou para se prostrar nos pés do Senhor, glorificando e agradecer. E Jesus perguntou: ei, cadê os outros 9? Vá que a tua fé te salvou. Resumindo, a obediência nos leva à cura física da alma, mas a fé e a gratidão nos leva à salvação. Sabe por quê? Porque quando a gente tem gratidão pelo que Jesus fez naquela cruz, por mim, por você, pelos nossos pecados, que ele era o único filho de Deus e ele deu o seu único filho para morrer por mim, por você, se a gente já tiver gratidão por isso, a gente já vai obedecer a palavra.
A gente vai obedecer a palavra, a gente vai ter prazer em estar na obediência, em prazer em servir e seguir a Deus, e não as nossas vontades, porque a gente vai entender que toda vez que a gente segue as nossas vontades, a gente quebra a cara. No texto aqui que a gente leu, a garota chegou tão ansiosa para essa corrida que ela estava se preparando, que ela já foi entrando lá na partida de uma corrida de 21 km, a dela era de 5 e ela não percebeu, só foi perceber quando ela já tinha 4 quilômetros de corrida. E ela persistiu e decidiu ir até o fim, mesmo que não era a corrida dela e nem a especialidade dela. O que acontece conosco é que muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos. A gente tenta dar o nosso jeitinho brasileiro e a gente não aguenta esperar o tempo de Deus na nossa vida. E a gente quer dar aquele empurrãozinho, a gente se acha de que a gente tem capacidade de fazer algo por nós mesmos e a gente não tem. E toda vez que a gente tenta fazer algo por nós mesmos, a gente, quebra a cara. Mas quando a gente faz os nossos planos e sabemos que a resposta ela vem do Senhor, aí a gente espera o tempo certo, a gente entrega nas mãos dele, a gente espera pacientemente, a gente tem paciência, perseverança, que a gente vai alcançar. Exatamente. Então, que nesta tarde a gente venha refletir. Hoje já é dia 29, é tempo de reflexão. Pega aí 29, 30 e 31 para refletir tudo que você viveu em 2025. E se você quer mudar algo, eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto você fizer as mesmas coisas, você vai gerar os mesmos resultados. Mas, se você quer mudar algo, você precisa ter atitudes diferentes. Ah, Viviane, eu sempre começo a namorar e meus relacionamentos nunca dão certo. Começa a rever se o momento de você escolher essa pessoa para relacionar sempre foram parecidos. Sem a espera, sem colocar diante de Deus, se começou tudo errado, entendeu? Não vai dar certo mesmo, não. O que começa errado não tem como terminar certo, ok? Tem as exceções? Tem, mas a gente não pode trabalhar com exceções, a gente tem que trabalhar com o geral, né? Então, vamos fazer as coisas da forma diferente, de forma correta, que vai dar tudo certo, eu te garanto, Se você quer gerar resultados diferentes, começa a mudar as estratégias e faça de maneira diferente. E outra coisa que eu falei lá ontem, nós não devemos reclamar daquilo que a gente tolera. Você tá tolerando? Não reclama. Tá tolerando o seu trabalho? Não fique falando mal do seu trabalho, não. Tem gente que queria estar no trabalho que você tá. Quando você começar a se mover para mudar o que você está reclamando, tipo, tá reclamando do trabalho, vai deixar currículo em outro lugar, vai começar a procurar, vai se especializar, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma outra coisa. E aí sim, quando você tiver arrumado uma outra coisa, aí você tem direito de reclamar lá da onde você saiu. Por quê? Porque você não está tolerando mais. Mas enquanto você tolerar, não reclama não. Não devemos reclamar daquilo que a gente tolera, tá bom? Tá tolerando aquela pessoa do seu lado? Tá tolerando? Pra quê? Pra quê? Você tem necessidade disso? Firmou algum compromisso, uma aliança? Se firmou diante de Deus, peça a Deus que mude o quadro. Mas
Mas você não é obrigada a estar do lado de determinadas pessoas que são tóxicas. Então não fica reclamando não, se você estiver tolerando. Amém? Então, vamos refletir sobre isso. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama Deus? Obedeça a palavra, leia a palavra, se firme, se posicione, porque Jesus volta a qualquer momento e a gente tem que estar, preparado. E a salvação é individual. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, para de olhar para trás e para frente. Olhe para dentro de você e veja o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar, o que Deus espera de você. E aí sim, a gente vai alcançar a nossa salvação. Para de olhar para fora. A culpa sempre é dos outros. A gente sempre acha que, não, esse culto aqui, essa palavra serviria para fulano. Não, é para tu mesmo. Porque se tu tá lá ouvindo, é para tu mesmo, é para mim, é para você. Ok? Então a gente tem que parar de ficar olhando para os lados, para todo mundo, porque nós não somos todo mundo. E que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e ver, refletir. Senhor, entra na minha vida, em todas as áreas da minha vida, seja o centro de tudo e me guia, me direciona. Ele vai fazer. Amém? Então vamos orar. Você tem algum pedido de oração? Escreve aí no chat rapidinho para que eu possa estar orando. A Isa estava interagindo aqui. Eu não sei se ela escreveu alguma coisa. Alguma coisa de pedido. Não. Quando eu fechar meus olhos, amados, eu não vou conseguir ler nada. Só no final, viu? Então, se você tiver algum pedido de oração, escreve agora. Escreve agora. Amém. Vou fechar meus olhos, hein? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido. Obrigada pela tua palavra, obrigada por mais uma semana que se inicia, obrigado por essa segunda-feira, Deus. Obrigada por essa chuva que teve aqui. Deu um pouquinho de trabalho, foi forte, mas é uma bênção, né? Deu uma refrescada, glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui, que tenha passado por essa live, nem que por um segundo. Eu venho clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha entrar nesses lares, nessas famílias, trazendo restauração, comunhão, unidade, a paz que excede todo entendimento. Trazer, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença. Traz libertação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles pais que têm clamado pelos seus filhos, os relacionamentos, os casamentos, Senhor, em que Satanás tem entrado com força para destruir. Vem trazendo restauração, blinda esses casais, fortalece na tua presença, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu venho te clamar, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que entrou aqui nesta live, que está aqui pessoalmente. Deus, entra em suas vidas, abençoa com uma benção especial, que o ano ainda não finalizou, ainda faltam 2 dias, que nesses 2 dias e meio, que o Senhor venha conceder a cada um de nós algo surpreendente, uma bênção surpreendente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Obrigada por ficar aí. Deus abençoe. Já já eu baixo a live. Se você não assistiu tudo, segue lá o perfil e dê uma olhadinha nas outras lives lá que você vai gostar. Beijinho. Opa, o que eu fiz?